Paz do Senhor, igreja. Tudo bem? Presbítero Wallace aqui para mais uma videoaula do nosso curso no livro de Apocalipse. Curso este no qual estamos estudando o livro versículo por versículo. Estamos aqui abordando aqui todos os temas aqui do livro de Apocalipse. Porém, um estudo detalhado, mas também de forma simples, para que todos possam entender da melhor maneira possível, né? E nós já estamos aqui indo agora para o capítulo 4 deste estudo. E uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para você, meu querido, é que a partir de agora, do capítulo 4 a seguir, nós vamos estudar, tudo que nós vamos estudar a partir de agora é referente às coisas que hão de vir, tá? As coisas que hão ainda de acontecer. O capítulo 1, nós falamos ali da visão de João, que João teve, certo? O capítulo 2 e o 3, nós falamos ali das coisas que João estava vendo naquele momento, ok? Aí a partir do capítulo 4, agora para frente, estaremos falando agora dos assuntos que virão a acontecer, os assuntos futuros, tá certo? Então, eu já quero de agora já agradecer você que tem acompanhado nosso estudo e peço que continue, né, nessa pegada firme em nome de Jesus, acompanhando o estudo, não desanime, não esmoreça, mas continue aí com essa sede, essa vontade de aprender a respeito da palavra de Deus, que é algo fantástico. E este livro, ele tem sido muito bom aprender mais sobre ele, ok? Estamos aqui para o nosso estudo, Apocalipse capítulo 4, nós vamos falar aqui nesta videoaula sobre o trono, a visão do trono, vamos falar um pouquinho sobre os 24 anciões, e também sobre os 4 animais, tá certo? Vamos aqui, capítulo número 4, versículo de 1 até o 11. Aí nós vamos falar aqui logo da visão do trono, tá certo? Está lá do versículo 1 até o versículo 5, que diz assim: Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto ao céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãs, vestidos de branco, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Amém? Então essa aqui é a passagem na qual refere sobre a visão do trono que João teve lá no céu. E nós vamos estar detalhando agora cada versículo, vamos estar explicando, aprofundando um pouquinho mais sobre cada versículo, ok? Aqui no versículo 1 nós já vimos logo de princípio, João, de repente ele estava ali tendo aquela visão terrestre, né? Uma visão que estava ali na terra, onde ele estava enviando ali aquelas cartas, recebendo as cartas para enviar às 7 igrejas da Ásia, e de repente ele olha para o céu e vê uma porta aberta no céu, ok? E de repente, lá de dentro dessa porta, ele ouve aquela mesma voz que falara com ele lá no princípio, aquela voz com som de trombeta, aquela voz com som de muitas águas, que é a voz do nosso Senhor Jesus. Tá certo? E então, aquela voz ela fala para ele assim: olha, sobe aqui,
sobe para cá. E então aquela visão, o cenário daquela visão, que era um cenário terrestre, onde ele estava ali na terra recebendo a visão, recebendo a revelação da parte de Deus, ela passa então para o céu. Então muda o cenário da terra para o céu. Ok? Aí no versículo 2 ele continua falando que ele foi arrebatado em espírito e logo no início ele já viu um trono que estava posto no céu e um assentado sobre o trono. E aí no versículo 3 ele continua. Ele começa a descrever então essa visão sublime do trono. Tá certo? Ele começa a explicar aquela visão maravilhosa que ele teve daquele trono. E ele começa a falar assim, olha, era uma visão indescritível. Era algo assim tão inexplicável que ele não tinha nem palavras para explicar. Ele não tinha palavras para explicar a visão daquele que estava sentado sobre o trono. Então ele começa a imaginar, ele começa a procurar na terra algo que ele pudesse, de uma certa forma, comparar um pouco com aquela visão que ele estava tendo. Então ele pegou algo de mais precioso que tinha naquela época, que eram as pedras de jaspe, as pedras de sardes, e ele falava assim, olha, eu não sei como explicar, em outras palavras, eu não sei como explicar essa visão, mas eu sei que o seu rosto brilhava mais do que as pedras de jaspe e de sardio. Então ele não tinha palavras para explicar aquela visão, mas ele falou dessa maneira. Era algo indescritível, algo que ele não tinha como explicar. Tá certo? Aí ele continua. Versículo 4, ele diz assim, ele continua descrevendo a visão e ele começa a dizer, olha, lá no trono tinha um que estava sentado e esse um, ele era a visão magnífica. O seu rosto brilhava mais do que pedras de jaspe, pedras de sárdio, né? E ele começa a descrever ao redor do trono. E ele começa a dizer, ao redor do trono haviam outros 24 tronos. E sobre esses 24 tronos havia 24 anciães, que representam, em outras palavras, líderes, né? E esses anciãos estavam vestidos de branco, com uma coroa de ouro. Aí eu paro aqui um pouquinho e falo para você o seguinte, os anciões, esses 24 anciões, tá? Alguns estudiosos afirmam que eles representavam ali possivelmente os 12 patriarcas de Israel e também os 12 apóstolos, tá certo? E esses 24 anciões, esses 12 patriarcas, mais esses 12 apóstolos, eles representavam então a totalidade do povo de Deus. Ok? Nós vamos entrar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente, mas aí eu continuo aqui descrevendo o versículo 5. Versículo 5 ele continua, o apóstolo João ele continua descrevendo a grandiosidade do poder de Deus. E ele fala que lá no trono onde o próprio Deus estava, saíam relâmpagos, trovões, vozes. Que significa esses trovões, essas vozes, esses relâmpagos significa poder. Mas poder para quê? Poder para falar, poder para julgar, poder para castigar. Então isso tudo que o João estava vendo era justamente o poderio, a magnificência e a excelência de nosso Deus. E ele continua falando em volta do seu trono havia uma espécie de luz tipo em espiral, formando como se fosse um arco-íris, representando a glória de nosso Deus. Tá? E aí, querido, eu fiz o seguinte, para a gente entender um pouquinho melhor como que funcionava essa visão, mais ou menos, não, nada se compara, é claro, né? Mas para a gente ter uma noção, porque
É só da gente falando assim, é um pouco difícil da gente imaginar como que seria possível essa visão do apóstolo João. Aí eu pesquisei, achei uma figura que poderia representar um pouquinho, para a gente ter um pouquinho da noção do que seria aquele trono de Deus. Então, é mais ou menos assim. A gente vê bem aqui no centro, ó, a gente vê bem aqui no centro o trono do nosso Deus. E aproveitando essa deixa, eu quero falar para você que essa visão do trono representa justamente é, o poderio do nosso Deus referente ao mundo e referente ao universo. Aqui nessa visão, Deus estava falando para João assim: olha, aqui é o centro do universo. É aqui onde fica o dominador de todas as coisas. Tá certo? É aqui que comanda o universo. É daqui que sai todas as coisas, todas as horas, todas as permissões. É daqui, é do trono de Deus. É do trono de Deus. É daqui, dali daquele trono que o nosso Deus ele controla todo o mundo e o universo. Então aquele trono ali, aquela visão que João estava tendo, era uma visão literalmente do centro do universo, onde fica ali o nosso Deus Todo-Poderoso. Ok? Então a gente vê bem aqui, ó. Vê se você vai conseguir entender. Nada se compara à glória de Deus, mas só para a gente ter uma noção. Aqui está o nosso santo amado Deus aqui no trono, tá? Com a sua majestade e glória, seu poderio. Aqui está o trono do nosso Deus. Aí daqui ainda sai relâmpagos, trovões, tá? E vozes. E daqui também emana uma luz muito forte que representa a glória do nosso Deus. Aí descendo mais aqui ao redor do trono, a gente encontra aqui as 4 criaturas, no qual nós vamos falar delas ainda nesta videoaula. A gente encontra também aqui na frente do trono do nosso Deus as 7 tochas acesas que representam os 7 espíritos, as 7 personalidades do Espírito Santo, ok? Bem na frente do trono do nosso Deus. Aqui em volta, onde está o trono do nosso Deus, está aqui um mar de vidro, semelhante ao mar de vidro, como a Bíblia nos fala. Isso aqui significa o que, querido? Significa que esse mar de vidro, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas só para você entender mais, ele quer dizer que o nosso Deus, ele é um Deus santo, é um Deus puro, um Deus imaculado, e ele está realmente separado de todas as criaturas por conta do seu poderio, por conta da sua santidade, por conta da sua majestade. Até uma forma de proteção para nós, porque a glória do Senhor ela é muito forte para o ser humano. A glória do Senhor ela é muito forte para nós, então ela está separada de todas as criaturas. Ok? Aí, mais aqui à volta, nós vemos aqui os tronos dos anciões, cercando aqui o trono do nosso grande Deus. Tá certo? Aqui essa figura só para a gente ter uma pequena base do que seria a visão, mais ou menos, do que o João viu. Claro que o que João viu ali foi algo indescritível, como ele mesmo fala, ele não teve palavras para explicar a grandiosidade da visão que ele teve, mas aqui a gente tem uma pequena base do que poderia ser a visão do trono, tá certo? Então vamos mais à frente. Vamos agora para o versículo 6, que a gente começa a falar sobre os 4 animais, ou as 4 criaturas, tá certo? Versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: E havia diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham
cada um respectivamente 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Amém? Então, esta é a passagem dos 4 animais. E nós vamos agora detalhar um pouquinho mais sobre cada versículo. Versículo 6, quando a Bíblia fala, que nós até começamos a explicar, sobre esse mar de vidro, né, no qual lá no meio estava o trono do nosso Deus Todo-Poderoso, é justamente o que nós falamos, né? É o que o nosso Deus imortal, ele habita em luz inacessível, ou seja, ele é separado das criaturas. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele é puro. Nosso Deus é imaculado. Tá certo? Então ele não se mistura com as criaturas pecaminosas, digamos assim. Ok? Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Lembra? Então, não é que o nosso Deus ele faça. Você pode, mas Deus faz. Não, Deus não faz acepção de pessoa. Não é isso. É até uma forma de proteção para nós. Porque a glória do Senhor, ela é algo muito forte. Nós, seres humanos, talvez não suportaríamos a presença da glória do Senhor, ainda mais olhando face a face. Lembro daquela passagem que o próprio Moisés, que tinha tanta intimidade com Deus, falava com Deus praticamente face a face, e ele tanto insistiu, querendo ver a face do nosso Deus, mas aí o que Deus fez? Deus não permitiu, porque a glória de Deus ela é muito forte. Deus permitiu que quando ele passasse, ele olhasse apenas ele por de trás, mas não pela frente, porque a glória de Deus ela é muito forte. Tá certo? Então eu penso dessa maneira. Por esse motivo, esse mar de vidro semelhante ao de cristal. Tá certo? Versículo 7. João ele começa a detalhar então essas 4 criaturas que ficam ao redor do trono. A primeira delas, ele fala que é semelhante a um leão. E o que é que representa o leão? O leão a gente conhece que é o rei da selva, né? Um dos animais mais poderosos que tem na nossa selva. E a gente vê que o leão ele impõe poder, né? Ele representa força. No reino animal ele é o mais forte predador conhecido, né? E trazendo aqui para o nosso estudo, representa também riqueza, né? É o símbolo da realeza. Muitos reis por aí, na história, usaram o leão como símbolo, né, de riqueza, de prosperidade, de força. Ok? Então o leão, ele representa a realeza, representa a força, forte predador. E aí ele continua. O segundo animal, o segundo ser vivente, ele fala que era semelhante a um bezerro. Semelhante a um bezerro. Ok? E o que o bezerro representa? O que o boi, o gado em si representa? Geralmente quando os agricultores empenham na lavoura algum animal para traçar, para puxar o traçado, eles sempre utilizaram o boi. Porque além do boi ser um animal forte, um animal robusto, que tem força, né? Essa é uma das maiores características dele, mas uma coisa interessante também é que o boi ele é um animal de certa forma obediente, tá certo? Se você colocar o traçado ali para o boi puxar e você colocar ele numa linha reta, ele vai seguir aquela linha reta. Diferente de outros animais que vão desviar do caminho, né? Por exemplo, a mula, o burro, né? Eles não têm aquela tendência em seguir aquela linha reta, e esse é um dos motivos dos agricultores não utilizar muito esses animais para puxar o traçado na agricultura,
Então o boi ele representa força, muita força, ok? O terceiro animal, João fala que ele era semelhante, ele tinha a face desse animal era semelhante à face de um homem, semelhante ao rosto do homem. E a gente vê que desde a antiguidade o homem ele sempre se sobressaiu sobre todas as outras criaturas do reino animal. Até porque Deus ele dotou o ser humano, o homem, com inteligência, força. Eu acredito que tudo que um pouquinho que o reino animal tem, Deus ele tirou para dar para o ser humano. Porque o homem ele tem força, o homem tem inteligência, o homem tem agilidade, tem habilidade. Então tudo isso representa nesse animal, representa força, representa inteligência, ok? E o quarto animal, o João fala que era semelhante a uma águia. E é interessante falar assim da águia, porque a águia é um dos animais assim, mais inteligentes, né? Além de ser um animal ultra rápido, é um animal super inteligente, muito inteligente mesmo. Ele consegue detectar a sua presa a quilômetros de distância. Ele consegue avistar um pequeno camundongo no chão. E ali ele traça a sua estratégia e vai perseguir aquela presa até obter sucesso. Então, assim, é um animal extremamente inteligente. É um animal que se renova automaticamente. Então, ele usa aquela inteligência e aquela rapidez de maneira muito boa. Tá certo? E assim, o que representa esses animais? O que representa na Bíblia? O que o João quis dizer com essas quatro criaturas, esses quatro seres viventes? Esses quatro seres viventes provavelmente representam a totalidade da criação vivente. Todas as criaturas viventes de Deus o glorificam e o adoram e serão libertas da maldição do pecado. Então, essas criaturas, esses seres viventes, né, que ficam ali ao redor do trono, elas representam toda a criação de Deus. Tá? Representam toda a criação, a natureza, os animais, os seres humanos. Então, elas representam de uma maneira só a criação que Deus criou. E interessante que todas elas adoram a Deus justamente por conta disso, por conta da criação que Deus criou. Ok? E aí no versículo 8 ele continua. João mostra que essas criaturas podem ver em todas as direções e que não descansam nem de dia nem de noite. Ou seja, elas são seres espirituais e representam toda a criação cantando sem cessar em honra ao Deus Todo-Poderoso. João ele dá detalhes assim bem precisos dessas criaturas. Ele fala que os animais tinham 4 asas, tinha 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e elas não descansavam nem de dia nem de noite. Então ele fala e dá detalhes que esses animais eles poderiam ver em qualquer direção, porque eles tinham olhos na frente, olhos atrás, por debaixo das asas, entre as asas tinha olhos naquelas asas dele. Então eram animais que estavam atentos a todas as direções, eram animais que poderiam observar em todos os lados, em todos os cantos, ok? E uma coisa que é muito interessante a gente frisar aqui, é que esses animais não cessavam o canto em adoração ao nosso Deus, ok? Era os 4 ali em volta do trono e eles não paravam nem um segundo sequer de glorificar o nome santo do nosso Deus, ok? Então vamos aqui adiante. Vamos agora falar um pouquinho dos 24 anciões, que é basicamente a adoração celestial. Versículo 10 e 11, tá? Diz assim: Os 24 anciões prostravam-se diante do que estavam sentados sobre o trono,
Adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Amém? Como eu falei para vocês, os 24 anciões aqui, eles representavam, né, possivelmente os 12 patriarcas de Israel e também os 12 apóstolos. Então, 12 no Antigo Testamento e 12 no Novo Testamento. E essa soma desses 24 aí, na sua totalidade, eles representavam todo o povo de Deus, tá? Toda a igreja de Deus. Então, possivelmente esses 24 anciões, eles representavam aí o povo de Deus, tá? Como diz aqui no versículo 10. E aí uma coisa interessante é que quando aquelas criaturas começam a adorar a Deus, eles todo tempo adorando a Deus sem cessar, sem parar, e aquela adoração ela vai de alguma forma incentivando aqueles anciões durante a visão a louvar o nome santo do Senhor. E aí o que acontece? Eles se prostram diante do trono do nosso Deus, lançam as suas coroas diante do nosso Deus e reconhecem, nesse momento eles reconhecem que tudo provém de Deus e que sem Ele nós não seríamos nada. Então esse ato que eles fazem de se prostrar, todos eles, diante do nosso Deus, e também lançar suas coroas diante do nosso Deus, eles estão ali naquele momento dizendo assim: olha, eu me humilho diante do Senhor e reconheço que eu não sou nada. Reconheço que tudo provém dele, tudo é dele, tudo é para ele e tudo é por ele. Amém? E aí continuamos aqui no versículo 11. Versículo 11, eles continuam, os 24 anciões continuam a essa adoração, exaltando aquele que é o único digno de receber a honra, a glória e poder. O que isso representa? Isso representa a majestade, a reverência, a posição do nosso Deus, a sua força e habilidade, e revelam o principal motivo do louvor, que é toda a criação que Deus fez. Então esse ato deles reverenciar nosso Deus e falar que Ele merece toda a honra, que Ele merece toda a glória e merece todo o poder, em outras palavras, eles estão dizendo que eles reconhecem a posição de Deus, tá? Eles reconhecem a autoridade de Deus, eles reconhecem a força e habilidade que Deus possui e também a sua majestade perante todos. Então, essa fala deles, eles estão ali naquele momento se humilhando perante do Senhor e reconhecendo que de Deus tudo provém, tudo emana dele, ele é o centro do universo, todas as coisas vêm dele, tudo provém dali, do trono de Deus. Amém? E esse é um dos motivos deles louvarem e exaltar o nome santo do nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém, querido? Então essa foi a aula de hoje. Uma aula assim bem prática, bem simples, né? Eu espero que você tenha entendido um pouquinho mais sobre a visão do trono de Deus, sobre os 4 animais e também sobre a adoração celestial. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar sua sugestão, sua dúvida nos comentários do vídeo, ou pode também nos acionar no nosso grupo pelo Zap. Tá certo? Que você continue aí
estudando, meditando na palavra do Senhor, sempre procurando se aperfeiçoar no estudo da palavra do Senhor, porque com certeza nós só temos a ganhar, só temos a aprender cada dia mais e nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor. Lembrando que todas as vezes que nós meditamos na palavra do Senhor, nós estamos nos aproximando dele, né? Nós estamos ali ficando mais perto, mais próximo ali do nosso querido Jesus. E sempre é bom estudar a respeito da palavra do Senhor, sempre é bom estar aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor, se fortalecendo, se capacitando, para que quando alguém que esteja do seu lado precisando de uma palavra, você esteja ali algo para compartilhar com o seu próximo. Tá certo? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Amém? Paz do Senhor.